Crise de ansiedade. Você já vivenciou alguma crise de ansiedade? Neste vídeo eu vou estar falando o que é ansiedade e a crise de ansiedade. Vou estar falando sobre os sintomas da crise e, principalmente, eu vou estar passando aqui 3 dicas para você assumir o controle e o equilíbrio nos momentos da crise. Mas antes, eu gostaria de te perguntar, gostou da ideia do vídeo? Gostou do tema? Falar sobre esse assunto? Então aproveita agora, dá um like, curte aí o vídeo para que esse conteúdo ele alcance mais pessoas. Eu posto vídeos assim toda semana. Então se você não é inscrito, aproveita agora, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder conteúdo nenhum, tá bom? Vivemos em um período em que a crise de ansiedade ela tem incapacitado muitas pessoas em diversas áreas, seja na área familiar, área profissional, área acadêmica. Infelizmente, muitas pessoas não estão conseguindo experimentar a vida com leveza, experimentar a vida de uma maneira saudável. Mas antes de falar de forma específica da crise de ansiedade ou ataque de ansiedade, eu preciso falar sobre a ansiedade. Hoje em dia, muitas pessoas ainda confundem ansiedade e crise de ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade, ela é uma reação normal diante de situações diversas do seu dia a dia. Diante de situações de medo, diante de situações em que você não está se sentindo muito seguro, em situações de dúvida, às vezes em ambientes supostamente perigosos. É normal você ficar ansioso, por exemplo, diante de uma entrevista de emprego. É normal você ter aquela ansiedade antes de uma prova, às vezes um concurso, em uma situação em que você está posto ali para ser aprovado ou reprovado. Por exemplo, no momento que você vai tirar carteira de habilitação, às vezes ali no volante você começa a se sentir ansioso, se vai conseguir lembrar da embreagem, da sensibilidade do acelerador. Enfim, é normal a ansiedade diante de situações que pareçam para você uma ameaça ou que te faz sentir medo. E a ansiedade, ela funciona da seguinte forma dentro de nós. Quando você está diante de alguma situação de dúvida, de medo, uma expectativa, alguma ameaça, o seu cérebro ele envia uma mensagem para o seu corpo para que o seu corpo te auxilie nesse momento. Então o seu corpo, por meio das glândulas suprarrenais, vai começar a produzir o hormônio do estresse, que é a adrenalina, o cortisol, e eles vão trabalhar para te auxiliar e te dar força e energia ou para você fugir ou para você atacar, mas para você lidar com essa ameaça. A ansiedade, ela é esse mecanismo instintivo que prepara você para dar uma resposta a alguma ameaça, a algum medo, deixa você, eu diria, um estado de alerta. Agora, a crise de ansiedade ou o ataque de ansiedade é diferente da ansiedade normal, como uma resposta normal. Tá bom? A crise de ansiedade, ela tem como característica assim, não há um perigo real, não há uma ameaça ou um medo real. Ainda que exista algum objeto, algum detalhe, algum cenário, ainda que seja que pareça perigo para você, na crise de ansiedade, esse medo ou essa insegurança, ela é potencializada. O seu desconforto, as sensações, elas são levadas ao extremo. Detalhes, às vezes, pequenos no seu dia que parecem para você como gigantes que vão sufocar você. Digamos que você se atrasou para o seu trabalho, você tem aquele medo de receber uma bronca do patrão, mas para quem sofre de crise de ansiedade, ela chega atrasada no trabalho, ela vai passar o dia todo naquele trabalho, achando que vai ser demitida, achando que o patrão está olhando de maneira torta. Se marcou um encontro com o namorado ou a namorada e o namorado se atrasa, aquela pessoa entra em crise de ansiedade, achando e levando ao extremo as suas preocupações, potencializando os seus medos,
tratando de forma assim desproporcionais às suas inseguranças. E como eu falei que na ansiedade o seu cérebro ele envia mensagens para o seu corpo para que ele produza adrenalina para dar respostas a ameaças e medos, imagina isso na crise de ansiedade. A crise de ansiedade é o seu cérebro, ele vai disparar toda hora, a todo momento, mensagens para o seu corpo produzir adrenalina. E essa produção de adrenalina e cortisol, ela vai ser totalmente exagerada a todo momento, em qualquer evento e até nas pequenas ameaças e inseguranças. Vai vir essa carga exagerada de adrenalina. É como se o seu corpo estivesse a todo momento tocando um sino. Um sino de perigo. É como se disparasse um alarme, e diga-se de passagem, um alarme falso de ameaça. E isso a todo momento. Em como isso tem uma reação tanto psicológica como uma reação no seu corpo, o seu corpo cansa. E toda essa dinâmica da crise de ansiedade, ela vai gerar em você sintomas tanto físicos como sintomas psicológicos. Os sintomas físicos mais conhecidos a boca começa a ficar seca, você começa a ficar sem ar, a pressão arterial ela sobe, os batimentos cardíacos começam a acelerar, você é insônia, perda de apetite, fraqueza, dores musculares, uma sensação de como se você estivesse sendo sufocado. Os sintomas psicológicos são sensações de como se você estivesse fora de si, o que na psicologia nós chamamos de despersonalização. Você sente uma angústia profunda, é um tipo de, eu diria, anorexia existencial, você perde o apetite pela vida, é uma perda de sentido repentina, pensamentos exagerados e catastróficos, pensamentos negativos, a ponto de você querer ir para um hospital, você ou se afundar debaixo da cama, fugir, ficar isolada, um desejo de você sumir do mapa. E aqui eu gostaria de fazer um destaque muito importante. Poucas pessoas sabem, mas a crise de ansiedade, ela tem um tempo, ela tem uma duração que varia aí de 30 a 40 minutos. Ela não é permanente, ela não dura para sempre, até porque o seu corpo não aguentaria. O que acontece é que um dos fatores que piora a crise de ansiedade é que muitas pessoas focam demais, dão muito valor aos sintomas, supervalorizam os sintomas, o que faz com que elas venham ter medo de vivenciar a crise novamente, e esse medo de ter a crise desencadeia uma crise. O medo, quanto maior o medo, maior é a ansiedade. Mas o que causa a crise de ansiedade? Talvez você esteja perguntando aí, doutor, mas como... Da onde que veio isso em mim? Por que eu tenho essas crises de ansiedade? Por que o meu vizinho não tem? Por que ninguém da minha família tem, só eu que tenho? Bom, a resposta para a causa das crises de ansiedade vão de fatores genéticos a fatores ambientais. Mas eu vou citar aqui alguns que são mais comuns, tá bom? Principalmente, olha, traumas vivenciados na infância, algumas frustrações experienciadas na fase adulta, como experiências com traição, uma demissão repentina, a perda de um familiar por via de alguma tragédia, um abuso relacional, um abuso no casamento, condições físicas também, por exemplo, abuso de substâncias ou de medicamentos, ou até excesso de cafeína, são fatores que podem gerar crises de ansiedade. Bom, agora eu vou te ajudar. Eu vou te passar 3 dicas, 3 orientações para que você consiga assumir o controle no momento da crise, que você consiga equilibrar suas emoções e seus pensamentos para que você comece a conduzir a sua vida de forma mais leve e saudável. E a primeira dica
ela tem como função neutralizar essa produção exagerada de adrenalina que eu citei antes. Você precisa utilizar uma técnica de respiração que é a 4-2-4. Como que é essa técnica? No momento da crise, você inspira por 4 segundos, segura a respiração por 2 segundos e solta levemente por mais 4 segundos. 4-2-4. Inspira em 4 segundos, puxa a respiração, segura por 2 segundos só e expira e solta por mais 4 segundos. Com esse processo, com essa técnica, nós vamos bloquear o sistema simpático, que é o sistema de alerta, esse alarme falso. E agora, quem entra em ação é o sistema parasimpático, ou seja, responsável pelo repouso e pela calma. E vale lembrar aqui, eu somo a essa técnica, você pensar e lembrar que essa crise, esse evento, tem uma duração e que isso é um alarme falso. É um sino de perigo sendo disparado de maneira equivocada no seu sistema psíquico. A segunda dica é o seguinte: como o alarme é falso, é disparado no seu sistema psíquico pensamentos falsos também. O alarme é falso e os pensamentos são falsos. É muito importante no momento da crise que você expanda o seu olhar. Mas, doutor, como que eu vou expandir o meu olhar no momento de crise? Faça perguntas a si mesmo do tipo: o que eu não estou considerando nessa situação? Quais são as possibilidades positivas que eu estou ignorando? O que eu estou deixando de fora diante desse cenário? Esses pensamentos, eles estão 100% com a razão? Ou esses pensamentos são racionais? Dessa forma, você não foca apenas nos pensamentos negativos, porque na crise de ansiedade vem muito pensamento negativo, vem muita coisa dizendo que você não pode, que você não consegue, que é o fim, que o seu destino é assim. Então o seu olhar ele fica focado apenas naquelas sensações e pensamentos negativos. Amplie o seu olhar. Pergunte-se a si mesmo, calma aí, o que eu não estou considerando? E quando eu digo ampliar o olhar, é de maneira literal também. Se você está no trabalho, sai um pouquinho, vai tomar um café se você conseguir, conversa com algum colega de trabalho, se está em casa, vai para a varanda, vai no quintal, dá uma voltinha na rua, conversa com seus filhos, conversa com a sua esposa, conversa com alguém, liga para alguém, vê um programa de televisão, joga alguma coisa, tire o seu olhar e o seu foco daquele evento e daquele momento de crise ali. Eu costumo dizer que os pensamentos negativos eles são como urubus voando sobre a nossa cabeça, né? Você não tem como impedir um urubu, de repente, voar sobre a sua cabeça. Mas você tem como impedir de ele construir um ninho. E a terceira dica que eu quero te dar, mas antes de passar a terceira dica, eu quero te perguntar, tá gostando do vídeo? Então, se você tá gostando e não deu o like ainda, dá um like agora, curte esse vídeo. Se não se inscreveu ainda, aproveita o momento agora, se inscreve aí e ativa o sininho. Mas bora lá para a terceira dica. Bom, em momentos de crise de ansiedade, é muito comum alguns pensamentos que eles sempre se repetem nos momentos de crise. Pensamentos do tipo, olha, você não vai conseguir passar dessa crise. Olha, você não vai conseguir superar essa crise, você vai sucumbir, você não vai aguentar, a sua vida vai acabar. São alguns pensamentos que são padrões. Então, a terceira dica é: crie para você, construa afirmações de coragem, autodeclarações existenciais de coragem. Porque assim como tem as crenças limitantes ou os pensamentos negativos, você precisa de ferramentas positivas. Então, crie para você mesma ou para você mesmo declarações de coragem. Eu consigo, eu vou passar,
eu vou superar, eu vou ressignificar, eu vou vencer, a minha vida tem sentido sim, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou mudar, eu vou experimentar coisas melhores, a minha vida não se resume a isso. Se você quiser, anota num papel, coloca lá na geladeira, no imãzinho lá de geladeira. Se você quiser, anota no teu celular, coloca como plano de fundo no celular. Por quê? Essas autoafirmações de coragem, elas funcionam como nutrientes psíquicos. E quando eu digo nutrientes psíquicos, é porque essas autoafirmações, elas têm a função de desenvolver em você fibras musculares emocionais. Desenvolver em você musculatura emocional. Então essas afirmações que você faz para você mesmo, essas declarações, elas serão nutrientes para desenvolver em você musculatura emocional. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado você, que de alguma forma eu tenha colaborado para que você conduza a sua vida de uma forma emocionalmente mais equilibrada, mais saudável e mais leve. Como eu costumo dizer na maioria dos meus vídeos, você é a melhor ferramenta que você tem para lidar com as dinâmicas da vida.